Olá, alunos do oitavo ano, tudo bem? Aqui é o professor Alex e junto com vocês eu vou fazer a leitura do material de artes, ok? Podemos começar? Aqui na página 8 você tem uma fotografia de um trabalho, uma obra de artes gigantesca, né? Esse título tem Artes Visuais, unidade 1. Observem muito bem, lembrando que sempre abaixo ou ao lado você vai ter todas as informações a respeito da obra, como o nome, o artista, tá? Você vai ter o local, o estilo e a técnica utilizada, além do tamanho, né? O que os dois trabalhos apresentam em comum? Você vai olhar da página 8 e da página 9. Preste atenção aos títulos desses dois trabalhos e responda: o que o nome de uma obra de arte pode revelar a respeito dela? Continuando na página 9, você também tem outra obra, também de tamanho bem gigantesca, né? Olha só, vou dar o nome da obra. Os trabalhos vistos nesta abertura da unidade foram elaborados para ocupar grandes espaços, estabelecendo um diálogo direto com o local onde estão instalados e chamando a atenção dos passantes pelo seu tamanho. Nesta unidade, vamos nos aproximar de criações que se relacionam com o espaço. São obras que muitas vezes convidam o corpo a participar, e outras vezes o olhar e a percepção do mundo com base em pontos de vista fora do comum. Vamos estudar ainda criações que necessitam de etapas de elaboração, planejamento e construção, envolvendo outros profissionais ou equipes contratadas por artistas para manipular, transportar e até criar materiais adequados à realização de sua ideia. Escolha uma dessas imagens e imagine-se observando a obra de perto e ao vivo. Vamos agora para a página 10. Espaços visíveis e invisíveis. Aqui você também tem mais um espaço. Olha só, observe muito bem. Ok? E aqui tem o nome da uma instalação, Man with Axe. Homem com machado. Tá? Aí tem todas as características aqui da obra. Vamos continuar na página 11. Tem a continuação da obra também, tá? Observe a obra da artista Liliana Porter. O modo como uma artista ocupa o espaço com seu trabalho pode interferir em nossas percepções. Geralmente vão aparecer questionamentos a respeito do que você está estudando. Você vai responder oralmente depois de fazer a sua leitura e seus estudos. Ao observar com mais atenção a imagem, nosso olhar também é convidado a perceber e a comparar as dimensões entre os objetos e os lugares onde estão instalados. Quais objetos ou fragmentos de objetos você reconhece? Quais estão em tamanho natural e quais são miniaturas? Você se lembra de um trabalho de arte feito com algum desses objetos? Tudo isso você vai responder analisando as duas imagens dessa instalação. Já sabemos que trabalhos de arte podem utilizar objetos da vida cotidiana, como forma de comunicar significados ou mesmo criar uma composição visual. Nesse capítulo vamos entrar em contato com obras que se apropriam dos elementos espaço e tempo, deslocando os sentidos que atribuímos a eles na vida e questionando um pouco aquilo que chamamos de real. Vamos agora para a página 2. Construir espaços. Aqui no lado tem um glossário que explica geralmente as palavras em destaque do texto, como dimensão e escala. É de extrema importância que você faça a leitura e a compreensão dessas palavrinhas. As três obras apresentadas até aqui são exemplos de trabalhos que se relacionam com os elementos dimensão e escala. São trabalhos que se destacam pelos materiais com os quais foram compostos
e pelo modo como ocupa determinados espaços. É certo afirmar que o carioca Ernesto Neto, o indiano Anish Kapoor e a argentina Liliana Porter desenvolveram suas obras exclusivamente para os locais onde foram instalados. Voltando a observar essas imagens, reflita sobre as seguintes questões. Olha aí as questões. Se a obra Cloud Gate, Portal das Nuvens, estivesse dentro de um espaço fechado, sem refletir o céu, o título dela faria sentido? Se a estrutura de Gaia Mother Tree estivesse exposta ao ar livre, poderíamos perceber suas formas e cores do mesmo modo? O que mudaria em nossa percepção se a instalação de Liliana Porter estivesse em um local totalmente pintado de preto? Pensar sobre essas questões nos ajuda a perceber que esses trabalhos criam uma composição visual com o local onde foram pensados. Podemos dizer que o espaço onde cada um deles está instalado é parte integrante da obra. No caso de Liliana Porter, o próprio ambiente onde sua instalação se encontra foi preparado. Uma sala completamente branca serviu para que ela distribuísse objetos e outros materiais pelo chão, formando um percurso que conduz nosso olhar à imagem de um homem com um machado em miniatura. Até objetos em madeira em tamanho natural quebrados no canto da sala. Esse caminho, ou seja, essa forma de dispor os materiais nesse local, cria uma narrativa de identificação direta. É como se a destruição, vista nesse conjunto de objetos, tivesse sido feita pelo único personagem apresentado na cena, o homem com o machado, que dá nome à obra. Entretanto, com um olhar mais atento, mesmo por meio da fotografia, podemos notar que há uma diferença na escala entre os elementos reunidos, sendo que alguns são miniaturas e outros são objetos em tamanho real. Esse modo de brincar com as diferentes dimensões entre os componentes de conjunto causa uma distorção na cena, que nos distancia daquilo que ela representa e devolve nossa atenção ao fato de que a situação foi construída e elaborada por alguém. Então, naturalmente, nos lembramos de que se trata de uma cena montada, de que não tem a intenção de representar algo que poderia ter acontecido de verdade. Podemos imaginar a própria artista colocando os objetos no chão, espalhando-os, arrumando-os cuidadosamente para perceber que caíram. Sendo assim, ordem e desordem se encontram nessa instalação. Será que o piano já estava quebrado ou teria sido desmontado para criar a sensação de que foi destruído? Vamos continuar aqui. Podemos fazer uma bagunça, uma ordem ou construir um caos. Vamos experimentar alguns processos de criação no espaço. Ordenação e caos são diferentes pontos de partida para pensarmos sobre como criar um trabalho que inclui o espaço como parte formadora de si. A regra básica é: os objetos devem ter duas características fundamentais, uma semelhança e uma diferença, sendo que a diferença não poderá impedir a semelhança entre os objetos. Por exemplo, vamos continuar na página 3. Por exemplo, sapatos. Todos servem para serem calçados. Tem uma forma parecida, essa é a semelhança, mas cada um é feito de um material, tamanho e cor. Essas são as diferenças. Podemos pensar em vários outros exemplos: lápis, almofadas, copos, cadeiras, etc. Vamos trabalhar com verificações de um mesmo tipo de objeto, pensando em como eles criam ritmos visuais e repetições. Recolha um grande número de exemplares de objetos escolhidos e os levem para a aula no dia combinado. Coloquem todo o material escolhido no centro da sala, formando um amontoado de objetos. Sentem-se em círculos em torno do volume criado pelos objetos e observem. Quais características tem esse agrupamento de objetos? Aí você pode imaginar que isso aconteceu na sua aula. Você o percebe como um conjunto de objetos ou como um único objeto formado por diversos elementos? Tá? Então tentem imaginar isso que aconteceu. Aqui eu tenho caos, que é uma confusão, desordem de elementos. Então aqui você tem várias orientações para que façam depois desse trabalho, tá bom?
de longe ou de perto, de fora ou de dentro. Agora vamos perceber detalhes de duas obras que abrem esta unidade. Volte a olhar as imagens, observe que a relação das pessoas com esses trabalhos muda conforme elas se aproximam deles. Há pelo menos dois modos de percebê-lo: de longe, como escultura, formas que dialogam com o espaço ao redor, como uma estação de trem, no caso de Gaia Mother Tree, e o centro de uma grande cidade, em Cloud Gate, ou de perto, nos lugares onde é possível entrar, tocar em sua superfície e perceber o material com que são construídos, e experimentar como suas dimensões podem impactar o nosso olhar. Página 14. Olha só, outra obra. Vista de perto, as duas obras produzem efeitos que deslocam a nossa percepção do espaço, fazendo com que nos sintamos pequenos pela diferença de tamanho entre nosso corpo e o corpo desses objetos. Desse modo, eles ocupam nosso campo de visão, interferindo e alterando os espaços que estão instalados. Cada um deles tem sua própria forma de capturar a nossa atenção. Observe o interior de Gaia Mother Tree. Tá? As questões. Ele se parece com algum local que você conhece? De que material é feito? Que tipo de atividade poderiam acontecer num espaço como esse? Olha só. Essa é a obra olhada de dentro. Tá? Vamos agora para a página 15. Olha as pessoas interagindo com a obra. Tá? Fotografando. Observe o elemento pendurado em formato de gota, que se repete em vários pontos desse trabalho, e em diversas outras obras de Ernesto Neto. Esse elemento ajuda a distribuir os pesos dessa grande estrutura. Em outras obras do artista, esse elemento é recheado com ervas aromáticas que estimulam o sentido do olfato. Toda a estrutura que representa a forma de uma grande árvore foi criada com cordas de algodão tecidas à mão e tramadas com uma técnica de crochê. O material empregado e o modo como foi produzido, assim como a técnica de manipulação que criou sua estrutura, são fatores que agregam camadas simbólicas à obra. Você consegue imaginar o tempo necessário para que toda a estrutura estivesse tecida e pronta para ser montada, ou o número de pessoas envolvidas nesse trabalho? Observe a textura criada pelas tramas de fio. De que maneira elas se relacionam com a arquitetura do entorno. A instalação foi realizada em um momento em que o artista estava em contato próximo com a comunidade indígena Runikiu. Observe na imagem da página a seguir como a interação entre os entornos se altera de acordo com as mudanças de luminosidade ao longo do dia. O conjunto de interações entre dentro e fora, luminosidade, transparência e dimensões cria uma composição dinâmica que pode ser vista de inúmeros ângulos, fazendo com que as pessoas se movam para perceber suas formas e cores. Perceba que a estação de trem e suas características arquitetônicas fazem parte dessa grande composição visual. Esse tipo de trabalho de arte que existe em função de um lugar pode ser chamado de site-specific, em português, lugar específico. Dê mais uma olhadinha aqui na obra, tá ok? Então, faça a observação dessa obra, dessa instalação, e responda as questões que foram propostas a você. Tá legal? Breve a gente volta para continuar nossa aula. E fiquem com Deus e até a próxima.